isso, eu gostaria de chamar Sintrajuf Pernambuco para compor a mesa. Gerson. E Luciana Sintraju. E Luciana Sintraju de São Paulo. Nós ainda temos cadeiras disponíveis. Citraeng, por favor. Algum representante? Vamos lá. Acejus. Mato Grosso do Sul quer vir? Gente, me ajudem. Osvaldo do Proifes. Eu vou chamar o Sinacef, que eu estou de briga com eles. Vamos rir. Andes, por favor, compõe a mesa. Vamos nos unir. O nosso objetivo é único. São 6. Vai lá, sente lá. Vamos lá. A gente se organiza. Eu gostaria de fazer, se tiverem mais entidades que não foram chamadas, que fazem parte já das parcerias na frente, que os que sentaram à mesa deem lugar e voz para os outros, da mesma forma, sendo assegurada a fala de um por entidade, para que a gente torne esse evento mais proativo e produtivo, tá bom? Senta aqui ou senta no canto? Eu gostaria de avisar a todos os senhores que nós temos o Flickr da Frente Serviço Público, onde as fotos estarão disponíveis do evento que ocorreu de manhã. Esse evento nós vamos ter que usar nossos celulares e socializar as fotos aqui, tá bom? Mas quem participou de manhã é só procurar no Flickr Frente Serviço Público. E nos sigam nas nossas redes sociais, que estão informadas em todo lugar. Frente Serviço Público. Tá bom? Bem, feito isso, eu vou deixar a palavra com a mesa. E aí eu gostaria que todos usassem o púlpito, porque a gente está com uma equipe de transmissão ali. E lembrem que vocês precisam falar o nome e a entidade para que a equipe de suporte possa constar na legenda. Um excelente evento a todos. Esse evento acaba às 16 horas com uma marcha até o Ministério da Gestão e Inovação. Tá bom? Bloco C. Boa sorte. Parabéns aí pelo evento. Sucesso, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Em nome da FENAJUF, do Sintrajuf Pernambuco, das boas-vindas a todas as entidades aqui presentes. Saudar muito calorosamente aqui na pessoa de Patrícia a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, né, um instrumento de unidade de todos os servidores, junto com os demais trabalhadores, em defesa do serviço público, cumpriu um papel extraordinário contra a PEC 32, que foi, né, a luta principal de defesa do serviço público no último período, que continua ameaçando aí, continua no bolso de Lira, em condições de ir a plenário a qualquer momento, com a qual ele ameaça sempre que vai para aqueles converscotes com setores do mercado, se vender e buscar apoio a si com essa PEC 32, porque é do máximo interesse do mercado. Então, quero saudar aqui a presença de todos, dizer que o ato de hoje está dedicado à portaria do MGI, que trata de reformulações, de fixação de diretrizes em si, ali, alguns problemas que exigem aqui a nossa presença, exigem a nossa unidade e vai exigir a nossa atuação, principalmente num sentido que, infelizmente, o MGI, né, pecou na linha com que ele inaugurou, né, a sua gestão, que foi a abertura do diálogo com as categorias, que foi o fim daquela forma de tratamento dos trabalhadores de ciências, seus defeitos, e o que o Ministério precisa corrigir de rumos.
A portaria foi publicada sem diálogo com as categorias, sem ter frequentado a Mesa Nacional de Negociação, que em si está parada e tem um movimento exigindo o seu retorno, exigindo a volta do diálogo e da negociação com os servidores, e qualquer discussão sobre o serviço público dessa também, e nesse sentido a gente está aqui unido para cobrar principalmente diálogo com as categorias, diálogo com quem faz o serviço público do dia a dia. Então, um excelente ato para a gente. Bem-vindo a todas e todos. E trabalhadores do INSS que já se encontram em greve há praticamente 90 dias. E o governo federal, via Ministério da Gestão e Inovação, fechou todas as portas para qualquer negociação. É uma forma lamentável que um governo democrático as questões da classe trabalhadora. Então, hoje, nós estamos enfrentando grandes dificuldades com as mesas de negociação. As mesas de negociação realmente foram um grande avanço para as categorias do funcionalismo público. No entanto, elas não têm se mostrado capazes de atender às nossas demandas, porque não estamos sendo atendidos. Estamos vendo aí o Sindreceita, o Sindifisco, o SINAIT, onde as mesas de negociação específica foi dito a eles e a elas que seriam feitas tratativas em mesas específicas e não está havendo nenhuma tratativa. Então, é importante a gente sempre deixar muito claro que em um governo democrático, a gente tem que ter a oportunidade de dialogar, de conversar e de negociar. As portas não podem ficar fechadas ao diálogo, sob o risco da gente permitir com que a extrema-direita e a direita ocupe esse espaço, né? Então, nós estamos aqui para conversar entre nós e para repetir aqui que nós queremos que as mesas de negociação cumpram com o papel para o qual elas foram criadas, que o governo, que a ministra Esther Dweck negocie com suas categorias, que o presidente do INSS receba os seus servidores e servidoras e negocie com essa categoria. Então, repito aqui, a NGI, ela não abre espaço para que nós estejamos lá negociando. Enquanto nós estamos aqui, fizemos uma audiência, um seminário aqui pela manhã, estava havendo aqui um debate sobre essa portaria sem nós, falando de nós, sem nós. Então, isso é inadmissível. Para que haja uma reestruturação do serviço público, para que haja um serviço público que atenda a população com qualidade, com presteza, um serviço público gratuito, é preciso que façamos parte de toda e qualquer discussão. Foi isso que nós reivindicamos no governo do inominável, do inelegível, e continuamos reivindicando. Era isso que eu tinha a dizer. Um grande abraço a todas, todos e todes. Boa tarde, companheiras, companheiros e companheiros. Sou Manuel Porto Júnior, coordenador-geral do Sinasef, sindicato, que reúne trabalhadores e trabalhadoras da educação básica, profissional e tecnológica. Fizemos uma grande greve esse ano e tivemos algumas vitórias numa greve de embate muito duro com o governo. O governo, como a gente discutia hoje pela manhã aqui, muito limitado nesse calabouço fiscal, que chamam de arcabouço fiscal, nesse calabouço fiscal colocado pelos serviços da dívida, pelos compromissos com o grande capital, e engessando, portanto, a atuação governamental nas áreas sociais, e, no nosso caso, na área da educação.
Então, tivemos algumas vitórias que agora vemos dificuldades de implementação das medidas legais para que o acordo seja, né, mantido pelo governo. Nós hoje estamos em paralisação nacional, hoje e amanhã, dia do professor e amanhã, né, estamos em paralisação nacional na nossa categoria por conta do cumprimento dos acordos pelo governo. Nós aceitamos flexibilizar nossos pedidos para o governo para o término da greve, assinamos um acordo e logo depois, entre as questões do acordo, estava, por exemplo, o financiamento das nossas instituições. E o governo, depois de anunciar o aumento do financiamento, já fez 3 cortes depois do acordo assinado, que envolvem a estrutura das universidades e institutos federais, envolve a assistência estudantil, entre outras questões muito importantes para a educação federal. Então, hoje, nós vamos ter uma reunião com o MGI, vai estar acontecendo o ato, nós vamos estar tendo reunião no mesmo horário, às 16 horas, ter uma reunião, daqui a pouco vou ter que me ausentar da mesa por conta disso, para tratar de temas do acordo dos servidores técnico-administrativos, das universidades e institutos da educação federal como um todo, e semana que vem o governo já está chamando uma reunião para tratar da questão dos docentes da carreira do magistério da educação básica, técnica e tecnológica. Né? E, bem, essa reforma administrativa que está acontecendo a conta-gotas, ela é muito prejudicial. Essa portaria, ela estabelece um regramento para as carreiras do serviço público que acaba com a especificidade das nossas carreiras de acordo com cada área. Então, é muito grave o que está acontecendo. O governo agora está fazendo um seminário do MGI com a AGU para discutir mudanças na estrutura da administração pública, sem convidar os servidores, sem nem a gente ter uma possível data da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Então, é hora, sim, de lutar. Vai aqui também minha solidariedade às companheiras e companheiros do INSS, do FENASPES, que estão em luta, as outras várias categorias estão em luta, a CBGE, né? Todos os companheiros que estão em luta nesse momento, e a gente tem que mudar com esse perfil gerencialista do governo que ajudamos a eleger. É isso, companheiros e companheiras, boa luta. Oi, pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou Joana Dark Guimarães e sou do Citraeng, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Minas Gerais. Nós temos mais de 22 mil servidores lá, estamos com 7 mil, quase 8 mil sindicalizados. E quero dizer para vocês o seguinte, que a nossa luta tem que ser unificada. Nós temos um trabalho de procurar unificar todas as categorias em Minas Gerais, porque cada um tem as suas especificidades, mas nós temos que procurar unir a nossa categoria. Eu acho que nós temos que tirar um plano comum para que a gente possa alcançar aquilo que a gente mais deseja. No caso dos servidores, dos trabalhadores do Poder Judiciário, foi apresentado um plano de cargos e salários num congresso que teve em Belém, pela categoria, para corrigir as distorções salariais e também para corrigir o nosso salário. Ocorre que esse plano de cargos e salário já foi entregue em dezembro para o CNJ, para o Supremo, e até hoje nós não tivemos resposta disso. Fizeram uma reunião aí do plano de carreira e que querem dar um aumento no AQ, que é o adicional de qualificação, e prejudica enormemente os aposentados, principalmente aqueles que estão ainda sobrevivendo, que não tiveram oportunidade de ter AQ na vida deles, ou seja, só vai dar um aumentozinho de AQ para meia dúzia de gato pingado que tem no judiciário dos servidores. Mas nós estamos, servidores do judiciário, na mesma rubrica orçamentária que os juízes, que os desembargadores, que os ministros.
E o que está acontecendo? Eles estão cada vez abocanhando mais essa rubrica orçamentária para o lado deles. O que está ocorrendo agora é o seguinte, é gravíssimo o que está acontecendo no país. O juiz tem 10 dias de férias em cada mês, ou seja, ele não tem uma férias por ano, é 10 dias de férias por mês. Ou ele ganha 10 dias de férias por mês, ou ele aumenta 10 mil reais no salário dele por mês. E para ele cumprir essa meta, para ele conseguir isso, ele precisa do serviço dos servidores, que não ganham um centavo sequer para cumprir a meta, está tendo assédio moral, assédio de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar no serviço, em que eles são obrigados a cumprir a meta, porque senão o juiz não vai ganhar 10 mil reais ou 10 dias de férias. É isso que nós estamos vendo de cima para baixo acontecer. Um arroxo em cima dos servidores do Poder Judiciário. Isso nós não podemos permitir. E nós também estamos sofrendo em Minas Gerais com um governador chamado Zema, que quer agora privatizar a educação estadual no nosso estado. Então, a luta tem que ser conjunta. Não adianta a gente lutar, um aqui, outro ali, cada um puxando para o seu lado, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós partirmos daqui desunidos, nós não vamos conseguir nada, gente. Nós estamos, você imagina, o CNJ, o Supremo Tribunal Federal, a única coisa que eles querem dar para a gente é um aumento no AQ, que é o adicional de qualificação. Então, isso é uma vergonha. A nossa federação, que é a FENAJUF, está lá presente, mas está de mãos e mãos amarradas também. Ela não consegue nada, não tem voz lá dentro. Então, a gente quer aqui deixar o nosso protesto com relação a isso. Pedimos que o Supremo e o CNJ escute os servidores trabalhadores do Poder Judiciário da União, que estão passando as maiores dificuldades, arroxo salarial, os aposentados, coitados, estão sobrevivendo da miséria que sobra para a gente. Por quê? Porque eles têm essa contribuição dos inativos que nós não concordamos com ela. Já era para ter acabado. Eu uni a PEC 66 a 555 e fazer uma gradação e acabar com a contribuição dos servidores aposentados. Nós não podemos continuar mais do jeito que está. E é por isso que nós viemos em caravana aqui para Brasília e viremos quantas vezes for necessário, para que a gente possa, sim, junto com os trabalhadores da educação, os trabalhadores do INSS, do judiciário, de todas as áreas que nós temos sofrendo, todos estão sofrendo. Ah, não, você tem que compreender que o Bolsonaro acabou com o Estado brasileiro. Acabou. Infelizmente, nós temos muita gente que são servidores que ainda apoia esse homem. Isso é uma coisa infeliz que acontece na nossa categoria. Infelizmente, nós temos gente deles aí, se não fosse aquele, como eu disse da outra vez, que segurasse, servidor de carreira, estável, que estava lá no aeroporto, falando, não vou entregar o colar, esse não é o procedimento correto. Esse teve culhão para segurar, esse não entregou o colar. Nós precisamos de gente assim na nossa categoria. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar os professores de luta por o dia de hoje. Uma data para ser lembrada. Para aqueles que resistiram nas universidades e escolas contra o projeto de militarização das escolas e por universidades públicas e de qualidade. Esse, sim, merece o nosso parabéns de hoje, que são os verdadeiros heróis da nação, porque todos aqui passamos, certamente, pela divisão do saber de um professor. Na PEC que acompanho, tem 4 anos essa comissão. Passamos por 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro, resistindo aos ataques e à retirada ou tentativa de retirada gradativa de nossos direitos. Resistimos em muitos flancos e, com muita luta, conseguimos fazer com que o país voltasse para um governo que dialogue com a classe trabalhadora. E, se não está dialogando, é preciso que crie um espaço para dialogar. Mas, enquanto a gente busca o diálogo com o governo e nós do Judiciário,
esqueci de me identificar, meu nome é Fernando Freitas, presidente da ACJUS, que é a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal. Nós, enquanto judiciário, temos uma dificuldade enorme de dialogar com Barroso. Enquanto nós, trabalhadores, associações e sindicatos, lutam para o estabelecimento do diálogo, existe uma frente fascista que avança sobre o serviço público. O caso do Rio de Janeiro, do problema com os exames de sangue que culminaram em pessoas infectadas com HIV. O que é aquilo senão o resultado da terceirização? E agora, depois do problema e vidas prejudicadas, o Ministério Público do Rio de Janeiro orienta que os exames voltem a ser feitos pela Hemorrio, ou seja, diretamente pelo serviço público. Ou seja, precariza o setor público, deixa sem investimento, persegue servidores. Quando tudo está quase acabado, terceiriza para o capital privado. E aí o que o técnico do laboratório disse? É necessário ter que fazer economia. Por isso não se foi feito os exames da forma correta. Porque esta é a lógica da terceirização. Não se visa o emprego, não se visa a qualidade, não se visa a vida, só se visa o lucro. Enquanto nós, do serviço público, não visamos o lucro, mas a qualidade, o Estado eficiente e a população que dela precisa bem atendida. E é por isso que a terceirização é tão requerida pela extrema-direita. Ah, se o problema fosse só no Rio de Janeiro. Mas olha São Paulo. E aí, população de São Paulo, agora é a hora de nós sabermos se os tapas que a vida nos dão, se é pedagógico ou não. Porque, mais uma vez, terceirizou-se o serviço de energia elétrica em São Paulo. E por 2 vezes, São Paulo está no apagão, num quadro pior do que nos Estados Unidos, que teve um tornado, sendo que São Paulo foi uma chuva de 1h40. E aí, sobra desculpa e falta ação. Mas sabe, Luciana, quem foi chamado para resolver o problema? De novo, o setor público, os servidores, os compromissários vão ter que intervir na iniciativa privada para garantir que a população não pereça. E parece que a direita tem feito escola, Luciana, e nunca foi tão importante que nós estejamos unidos, porque aqui no Distrito Federal tem um governador que fez riqueza advogando para sindicatos de serviços públicos, mas hoje propôs e terceirizou a SEB, e quer terceirizar o metrô. E tudo começa com a falta de investimento, e tudo começa a não ouvir as reivindicações dos servidores, para que a população compreenda que isso é um processo natural. Privatiza que melhora. Perguntemos, então, aquele lá atrás que disse que não ia fazer concurso para o IBAMA, e nós estamos vendo as mudanças climáticas. Que o diga Rio Grande do Sul. Porque quando o aeroporto do Rio Grande do Sul ficou alagado, e a iniciativa privada teve prejuízo, você sabe que eles queriam que arcasse com prejuízo? A iniciativa pública de novo. Meus queridos, nosso grito deve ser só um. É serviço público forte, de qualidade e gratuito. Eu não poderia dizer aqui da enorme tentativa de se criar o cabide de empregos nas administrações com a PEC 32 do senhor Arthur Lira. Arthur Lira que continua nesta casa tentando fazer com que a Faria Lima paute a precarização do serviço público. Porque quando a coisa rocha aqui, doutores, os megas empresários pegam os seus jatinhos e vão lá para fora. E a gente fica aqui, ó, tendo que fazer campanha de vacinação, os enfermeiros tendo que atender às pandemias, os médicos, os professores, o pessoal da segurança pública. E aí agora criou-se a ideia no judiciário de residência jurídica, Luciana. A terceirização do servidor para se colocar estagiário de nível superior. Porque aí se o estagiário não faz o que quer, manda embora. Se pega atestado, manda embora. Se não bate as metas, as custas da saúde, manda embora. Porque tudo que os ditadores querem é que não tenha alguém conhecedor do seu direito,
alguém que diga aqui não, eu tenho direito, e é por isso que o sindicalismo incomoda tanto. Mas, por fim, eu quero deixar um recado. A alguns que estão aqui, o que é neutro, meus queridos, é sabão. Sindicato tem que ter lado. E se não for o lado dos trabalhadores da população, está errado. Está errado. Por fim, eu quero dizer, temos as nossas diferenças, temos as nossas realidades, mas que nunca percamos de vista e no nosso horizonte que o projeto que cá estamos construindo não é um projeto de sindicalismo, não é um projeto de carreira, mas, sobretudo, um projeto de nação e de um Brasil que pode e que vai dar certo pelas mãos dos trabalhadores, seja da iniciativa privada ou seja da iniciativa pública. Porque os trabalhadores do serviço público é que, ao fim e ao cabo, sustentam esse país nos momentos de crise. Unidos, seguiremos. Boa tarde a todos. Eu sou Elton Souza, professor da Universidade Federal de São Paulo, aqui representando o Antissindicato Nacional, do qual, no momento, eu componho a diretoria. E gostaria de iniciar minha fala com duas menções que julgo ser muito importantes nesse dia. A primeira se destina às professoras e professores desse país, da educação infantil, da educação básica de todos os níveis, da educação do ensino superior. Nós, sim, somos um sindicato dos docentes do ensino superior, do serviço público, mas valorizamos, sobretudo, o lugar do professor e do educador e da educadora na sociedade brasileira. Porque qual é o sentido ético, político, de dedicar as nossas vidas à educação num país do qual tem as suas raízes numa sociedade escravocrata que mantém a desigualdade, a injustiça e a ignorância como a tentativa de um dos pilares para manter uma sociedade brutalmente injusta, e os educadores estão aí defendendo um outro projeto de país, um outro projeto de sociedade. Então, o Dia do Professor, nós queremos parabéns, mas queremos respeito, consideração e, sobretudo, nós queremos uma outra sociedade brasileira que não seja só melhor para professores e professoras, mas para o conjunto da população. E a segunda menção que eu não posso chegar aqui e não realizar é a valorização e parabenizar a luta das trabalhadoras e trabalhadores do INSS que mantiveram essa greve e estão forçando o governo a ter que negociar. Porque, companheiros e companheiras, nós temos a nossa pauta, nós dizemos nenhum direito a menos. Nós colocamos a necessidade de valorização do serviço público, mas cada um aqui, que está aqui no auditório, que está nos vendo, sabe o quanto é difícil fazer a luta no nosso cotidiano. E é necessário, sim, muita unidade entre nós, mas também é necessário que valorizemos companheiras e companheiros que realizam a greve, que realizam luta e que enfrentam o governo federal quando o governo avança sobre direitos e não usa a linha de aceitar qualquer coisa vindo desse governo, porque, independente do compromisso feito, a gente tem que julgar o governo pelas suas ações nesse presente momento. E para que nós estamos aqui hoje? E para que nós estamos mantendo uma agenda de luta e de uma pauta? Porque defender o serviço público nesse país é defender os poucos direitos mais valorosos que nós conquistamos no processo constituinte desse país. Então, é defender os princípios da educação pública, é defender o SUS, é defender a Previdência, é defender a assistência social e várias outras esferas e dimensões do Estado brasileiro para uma sociedade mais justa. E o que últimos governos fizeram, desde o golpe do ultra-neoliberal Temer ao neofascista, e nesse momento a gente enfrenta retrocesso também diante desse governo, embora tenha nuances. Os governos avançam sobre o orçamento das políticas públicas e dos direitos sociais. Nesse sentido, nós defendemos o serviço público para nossos direitos, sim,
sem pestanejar, mas nós defendemos serviços públicos para direitos sociais para a sociedade brasileira. E, nesse sentido, o ano de 2024 foi marcado. O ano de 2024 foi marcado por um governo que se negou a negociar com as greves e lutas em curso. O governo, o presidente Lula disse em Planalto, disse em palco, que o movimento social e o movimento sindical precisava se mobilizar. Quando o movimento sindical, o movimento social se mobilizou, o governo veio com um tacão de ferro para não negociar e as greves se prolongaram porque não teve negociação. Nesse sentido, as ameaças de reforma administrativa, que se mantêm dentro do Congresso, mas não têm respostas claras por parte do Executivo, no sentido que nós não aceitamos o fim da estabilidade. Nós não aceitamos a possibilidade de fim de concurso público. A portaria 5127 foi realizada e foi decretada sem nenhuma discussão com o serviço público, com as entidades do serviço público. E nela aponta a lógica do produtivismo e de uma lógica de cobrança sobre o servidor, como se a gente já não trabalhasse o suficiente. Nela aponta fim de especificidades, restrições a aposentados e pensionistas, do qual todas as categorias e todos os ativos aqui não aceitam mais que ataquem os pensionistas e aposentados nesse país. Nesse sentido, é necessário revogar a portaria 5127. Nós faremos a campanha, materializamos o nosso cotidiano, que nós não aceitaremos nem a reforma administrativa de Bolsonaro, de Lira, de Paulo Guedes, nem reforma administrativa fatiada com outras letras bonitinhas por medidas infralegais. E é por isso que estamos aí, o movimento sindical em luta, com o movimento social, dialogando com o conjunto da população brasileira. E eu finalizo com o seguinte: é verdade, sim, que as eleições municipais demonstraram um avanço naqueles que têm um programa para derrotar o serviço público. Vamos pensar aqui e dar um recado muito claro para o governo. A gente consegue disputar a sociedade brasileira adotando um programa daqueles que querem acabar com o serviço público ou adotando um programa que foi eleito nas urnas de valorização do serviço público e do direito social. Muito obrigado. Um abraço do Antissindicato Nacional. Boa tarde, senhoras e senhores, todos presentes aqui. Meu nome é Oswaldo Negrão, sou do ProIFES Federação, professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos um desafio gigantesco. Nós já fizemos um excelente enfrentamento contra a PEC 32 e temos essa potência de fazer novamente esse enfrentamento. Temos desafios gigantescos, considerando que nós já passamos, durante a pandemia, durante os governos Temer e Bolsonaro. A situação ela é muito complicada e tende a se agravar considerando a péssima qualidade que nós temos dentro do parlamento. A grande mídia hegemônica também é contrária aos servidores federais, mas nós precisamos qualificar esse debate. Quando nós analisamos os países que compõem a OCDE, o Brasil é um dos países que proporcionalmente tem os menores números de servidores. E quando a gente vai ouvir a mídia, a grande mídia diz, não, o problema é o grande inchaço, né, do Estado brasileiro, dos municípios, dos governos estaduais e federal. Isso não é verdade. Nós precisamos qualificar esses elementos justamente porque, nessas condições que nós temos hoje, o que nós temos observado é o adoecimento dos servidores, uma questão de saúde mental numa escala nunca vista antes e o assédio, as ações violentas dentro das próprias repartições estão sendo tratadas com naturalidade. E isso não pode ser considerado como algo normal dentro do Estado democrático de direito. Algumas questões são fundamentais. Por exemplo, quando nós vimos a inoperância do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia,
nós precisamos relembrar que o Brasil é o país que perdeu o maior número de profissionais de saúde em todos os países do planeta. Nenhum país perdeu tantos médicos, tantos técnicos de enfermagem e tantas enfermeiras no enfrentamento da Covid. Vocês se lembram muito bem quando começaram a chegar as vacinas de forma minguada aqui no Brasil, quais foram os parâmetros estabelecidos para a prioridade da distribuição das vacinas. E a própria inoperância do Ministério da Saúde, que tinha, né, um general que ele mesmo declarou que não sabia nada do SUS e fez todos os desmandos que nós tivemos. Por fim, né, o uso de ivermectina e hidroxicloroquina para o enfrentamento de um vírus. Gente, isso é um ataque frontal à ciência, à tecnologia e à produção do conhecimento. Nós não podemos naturalizar nem nos esquecer. E são elementos necessários e fundamentais porque os servidores públicos da educação, da saúde e de todo o aparato estatal é justamente a concretude da materialidade do funcionalismo é que faz o Estado brasileiro funcionar. Nós somos a representação no dia a dia das pessoas que demandam por serviços na justiça, na saúde, na educação, na seguridade social e em todos os outros desdobramentos. Por isso, nós merecemos sim muito respeito, dignidade, salários dignos e principalmente um compromisso de um pacto intergeracional. Nós precisamos respeitar e valorizar professoras e professores, trabalhadoras, funcionalismo público, aposentados, nos que estão na ativa e principalmente aqueles que estão no porvir. Aqueles futuros funcionários que ainda sequer tiveram direito de fazer o concurso público. Por isso nós precisamos dizer não a uma reforma que não ouve e não escuta os trabalhadores antes da sua trazida aqui para o Congresso Nacional. Muito obrigado. Pessoal, como anunciado por Patrícia aqui, a gente está sem o som na mesa para focar aqui no púlpito que está sendo transmitido aqui pela TV Câmara. A gente tem a inscrição aqui para uma saudação, estamos aí a mais ou menos uns 35 minutos da hora da caminhada até o MGI, não é isso, Luciano? E a gente quer incentivar, fazer o convite aqui, a que mais entidades venham aqui, façam sua fala, façam sua saudação e também compõe a mesa aqui. A gente tem a inscrição de Edson, do Mozap, a gente quer convidar para ele comparecer aqui ao púlpito e também à mesa, e as demais entidades podem vir aqui ao lado, que a gente vai registrando a inscrição. Já vejo aqui se encaminhando Eduardo, da FENAJUDE. Edson, por favor. Eduardo, está falando na sequência, como não tem como chamar na sequência de Edson. Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Edson Guilherme Halbert, sou presidente do Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Brasileiro. E nós não poderíamos, nós, os aposentados e pensionistas, não comparecer a esse encontro aqui quando se trata da defesa do serviço público brasileiro. Nós, como aposentados e pensionistas, temos também a mesma vontade e também a mesma necessidade de defesa dos direitos que a gente construiu durante o tempo laboral. Enquanto nós, servidores ativos, a gente buscava as mesmas circunstâncias, os mesmos direitos que hoje aqui estão sendo defendidos. E nós, aposentados e pensionistas, também somos solidários a todos quantos hoje lutam por sua dignidade como pessoa humana, mas também como um servidor público que merece a consideração do poder público, que o poder público é o patrão, mas é um patrão que não tem interesse nos seus servidores. Essa que é a grande verdade, porque alega-se que o governo
tem deficiência de recursos, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e também não tem dinheiro para conceder um reajuste digno para todos os seus servidores, sobretudo ativos hoje, que também estão lutando por melhores salários e também por melhores condições de trabalho. Mas nós, aposentados e pensionistas, além da solidariedade que temos com todos os servidores públicos, e aqui quero parabenizar o pessoal que realizou uma greve, o pessoal da saúde, da Previdência, realizaram uma greve com muita dificuldade e eu acho que até sem muito resultado. Mas nós somos solidários e vocês devem continuar com essa luta. Nós, servidores públicos, aposentados e pensionistas, no dia de amanhã, estaremos aqui também nesse mesmo auditório a realizar também um encontro nacional de servidores públicos, aposentados e pensionistas, para buscar também a mesma condição de dignidade para todos quantos hoje já não são mais ativos. É a defesa da PEC 6, solicitando também o apensamento desta, a PEC 555, para que possa tramitar a PEC 6 aqui na Câmara dos Deputados, e dessa forma também a PEC 6 já possa ir, uma vez apensada, possa ir direto ao plenário. É isso que nós queremos fazer amanhã. E eu convido também todas as entidades que estão aqui presentes e as que não estão presentes, mas por uma forma ou outra estão tomando conhecimento, que compareçam aqui, porque a defesa da dignidade da pessoa humana, de nós todos servidores, só será realizada por nós próprios. Se nós não tivermos união, se nós não tivermos presença aqui no Congresso Nacional, unidos e buscando aquilo que é de direito nosso, divididos, nós não vamos conseguir nada daquilo que nós buscamos. Então, nesse momento, eu quero apenas me congratular e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar também os professores. Já foi dito aqui, ouvi alguns falando dos professores das universidades federais, mas eu acho que todos os professores, desde o professor do menininho que nasceu anteontem, até o universitário que está hoje estudando para ser um brasileiro de qualidade, de presença e de competitividade e também de conhecimentos suficientes para vencer as agruras e para vencer também a construção de um país melhor do que hoje. Então, parabéns a todos os professores e pedindo que o governo e que o Congresso Nacional tenham coragem de fazer aquilo que devem fazer em relação ao salário dos professores. Porque professor hoje ganha muito pouco. Professor tem dificuldades. E quando reivindica, não dizem que falta dinheiro para isso ou para aquilo. Nunca faltou dinheiro para as desonerações, para os fundos partidários e etc. Por aí, eu não vou entrar nessa matéria. Mas dinheiro existe e precisamos pressionar o Congresso e pressionar também o governo para que ele
faça aquilo que a Constituição manda, dá dignidade aos seus servidores e dá dignidade aos ativos, aos aposentados e aos pensionistas. E nós, unidos, muito poderemos conseguir. Desunidos, nós vamos facilitar para quem não quer fazer nada em nosso favor. Então, parabéns a vocês todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E a nossa é amanhã. Pessoal, estão providenciando o acionamento aí do som da mesa para que se faça a convocação a partir de lá. E a gente tem aqui uma lista de inscrição com bastante inscritos, né? Então, vamos chamar aqui as entidades, mas façam uma saudação, cumprindo o tempo aqui. A colega Luciana vai fazer o alerta aqui do tempo de conclusão. A gente quer convocar agora Luciano Veras, FENASPES. Na sequência, prepara Daniel Emanuel. Quanto tempo é? 1 minuto, 2, 3? Eu marquei 5 minutos. Quantos tem? 25 minutos? Sim. Então, 3. Então, camaradas, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luciano Veras, direção do Sindiprev Santa Catarina e da FENASPES. Não é novidade para ninguém que a nossa carreira, a carreira do Seguro Social, vai completar agora 90 dias de greve. Muita luta, uma greve em que o Estado brasileiro veio com toda a sua força, e não é pouca, todos nós que somos servidores e trabalhadores sabemos, judicialização, assédio gigantesco, inclusive impondo de que não existe greve. Ele disse que não existe greve. Estamos aí, firmes e fortes, enfrentando todo esse arsenal e poderio do Estado brasileiro para dizer não aceitamos as condições que foram nos dadas. Quero lembrar para vocês que logo no início, e sim, isso foi um avanço, o início das mesas, né? Uma das prerrogativas da mesa nacional, quando virou mesa específica e temporária, foi dizer o seguinte, uma das lógicas que eles nos venderam e que muita gente, inclusive, comprou, era que, ao dividir para conquistar, porque ao fim e ao cabo foi isso que eles fizeram, eles disseram que iam cuidar de cada carreira especificamente, porque tinham carreiras muito pouco estruturadas, carreiras que estavam muito bem estruturadas, que ganhavam bem, e outras que estavam muito mal estruturadas, que ganhavam mal, e que tinham que ter uma maior valorização, e ao fazer isso, eles iam poder olhar por carreira e beneficiar aquelas que estavam mal, em detrimento daquelas que já estavam mais estruturadas, né? Inclusive, o que nós vemos não foi isso. Essa é a grande realidade. O que nós vimos depois das mesas específicas, cada carreira, cada categoria foi negociar, é que basicamente fizeram o mesmo para todos, o mesmo percentual, mesmas discussões e a mesma intransigência. Agora, a portaria, e ela não é única, ela vem pavimentar um modelo que vem depois com o N24, e a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Eles vendem de que melhor do que uma reforma administrativa, como uma PEC 32, para não perder estabilidade, para que eles possam olhar o Estado brasileiro e otimizar esse monte de cargos que são meio que equivalentes, né? Eles vendem a ideia de que isso é bom. E eu pergunto, será que nós vamos cair nisso de novo? Vejam o que vem logo depois com a IN24, que institucionaliza toda a questão da produtividade e metas. O programa, ou a política de consequências desse IN é terrível para o conjunto do funcionalismo público. E dentro disso tudo, estamos nós, da carreira do Seguro Social, que não negociamos, que temos distorções gravíssimas na nossa carreira, se é que se pode chamar aquilo de carreira, temos o vencimento básico abaixo do salário mínimo, a única carreira do Executivo Federal que tem um vencimento básico abaixo do salário mínimo, temos uma gratificação de produtividade que supera 70%, e este acordo, que foi assinado por outras entidades que não a FENASPES, né, ele é um acordo que o índice de reposição recai todo sobre a gratificação de produtividade, que pela IN24 vai ser agora desempenho também. Então vejam que a espada que já estava pesada na cabeça do servidor, agora vai ter um peso muito maior, né? Vou ter que concluir. Nós continuamos firmes na luta. A FENASPES é uma entidade de 40 anos de história, e em todos os governos,
com a posição classista de defesa da classe trabalhadora e enfrentamento a todos, né? Por isso que a gente sempre diz, e eu repito aqui, respeite a nossa história, é greve até a vitória. Respeite a nossa história, é greve até a vitória. Vamos fortalecer o conjunto dos federais e a nossa luta tem que ser coletiva e conjunta. Junto ao FONASEF e a todos nós, contem sempre com a FENASP e conosco. Obrigado. Boa tarde, mais uma vez, companheiros, companheiras, mais uma vez aqui, nessa plenária. Quero cumprimentar cada um, cada uma. Mais uma vez eu quero saudar todos os professores e as professoras. E corrigindo uma fala que eu falei aqui de manhã, professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. Só para corrigir que eu falei que professor forma todos os outros professores, mas também forma todos os outros professores. Então, saudar todos os professores e professoras. Meu nome é Eduardo Couto, eu represento aqui os trabalhadores da Justiça Estadual. Mais de 170 mil trabalhadores da Justiça em todo o país. E eu queria chamar a atenção aqui para duas questões básicas. A primeira, que a gente precisa levantar, refletir e discutir, é qual o modelo de Estado que nós queremos para o país. É isso que nós precisamos debater. É um modelo de um Estado que proporcione o bem-estar social, ou é um modelo de Estado em que uma elite vai sugar tudo aquilo que é lucrativo? Nós temos o exemplo de São Paulo hoje, na mesma linha do colega Fernando Freitas. Eu tinha pensado em falar exatamente isso. Nós estamos com um apagão lá em São Paulo, e não é o primeiro. E a grande mídia está dizendo que é um problema da agência reguladora, que é um problema da ANEEL, é um problema do governo federal. Mas o que tem que ser discutido é a privatização daquela empresa. Fizeram imagem de drones lá, os carros daquela empresa dentro da garagem e as pessoas sem energia elétrica. Pessoas que dependem de respirador mecânico, tendo que ligar a energia do respirador na bateria do carro para a pessoa poder sobreviver. Isso é um absurdo. Isso é o resultado do Estado mínimo que eles defendem, das privatizações que eles defendem, onde o objetivo é apenas lucro. E nós que defendemos o serviço público, o nosso objetivo é proporcionar o estado de bem-estar social. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é a seguinte: eu procurei no meu celular aqui, não achei, é um memezinho que fala assim: elege-se um governo progressista. Aí a classe média, ela adquire direitos. Aí a classe média passa a se achar elite. Aí a classe média elege a direita vem e retira direitos. Então a gente tem que fazer uma reflexão e um debate, inclusive com as nossas categorias, para a gente quebrar esse círculo. Esse círculo precisa ser quebrado, para que nós possamos compreender e as nossas categorias entender que nós somos o operário em construção. Nós não somos a elite desse país, nós somos o operário em construção. E enquanto a classe trabalhadora não tiver essa consciência de que é o operário em construção, nós vamos continuar elegendo pessoas que retiram os nossos direitos. Então, contra a PEC 32, pela defesa dos direitos dos servidores públicos, eu quero pedir o apoio de cada um aqui, de cada entidade, contra o dispositivo Jabuti, que foi incluído na PEC 66, que retira a autonomia dos estados e municípios para legislar sobre previdência. Nós fizemos uma luta em cada estado, nós em Minas Gerais fizemos uma luta e ali foi a reforma da Previdência possível. E agora este Congresso quer impor a reforma da Previdência a todos, desrespeitando a autonomia dos estados. Então, que vocês possam também abraçar a nossa luta contra o Jabuti, que foi incluído na PEC 66. E vamos à luta pela aprovação da PEC 6, por justiça aos nossos aposentados. Muito obrigado. Me deram a incumbência aqui, de chamar o próximo colega, Daniel Emanuel, da FENASPES. Depois se prepara Ana Luíse, também da FENASPES.
O Daniel não está. A Ana Luísa Fenasp está? Thaís Antunes. Sindesprev. Eliana Leocádia Citraeng. Eliana Citraeng. Está acabando aqui a lista já. Um por entidade. FENASPES, então. Alguém vem aqui falar pela FENASP? Já foi. Sindesprev. Depois se prepara Eliana. O Citraeng já falou, Patrícia? Então, Citraeng já falou. Sindesprev. CSP com lutas. Fabiano dos Santos. Então, depois dela, o Fabiano. Pois não, companheira, tem a palavra. Boa tarde, companheiros. Me chamo Adriana, represento o Sindesprev RS, somos INSS, Seguro Social e estamos em greve. Estamos há 90 dias de greve do Seguro Social. Estamos aqui realmente muito indignados. Estamos no momento da greve que realmente o governo não chama o Seguro Social para conversar, para negociar. Nós, quando vamos a uma greve, e os companheiros aqui, sindicalistas, sabem disso, que quando vamos para uma greve, nós sabemos que a greve ela pode ser judicializada, nós sabemos que a greve pode ter corte de salários, mas o que nós nunca vamos admitir é que a greve afronte a Constituição. Nunca vamos admitir que nos coloquem falta injustificada. E foi isso que esse governo democrático e popular de trabalhadores fez conosco do Seguro Social. É inadmissível o que o governo vem fazendo com essa carreira. Somos servidores que gerenciamos e geramos 1 trilhão de renda para esse país. Nós somos o INSS, é aquele que o trabalhador, quando precisa, recorre. E o que acontece com os trabalhadores do INSS, quando entramos em greve e quando questionamos, sim, a forma com que está dada o desmonte do INSS, a forma como está dada a Previdência Social hoje em dia, a terceirização, a forma como ele vem contratando terceirizados para fazerem o serviço do Seguro Social. Nós estamos em greve e nós continuaremos em greve, sim, até o que o governo nos atenda. Até que o governo sente, sim, na mesa e reconheça essa categoria que tem 1 trilhão de orçamento desse país. Qual é a categoria que tem isso? Não menosprezando nenhuma outra categoria, não menosprezando, mas o INSS é quem segura, sim, os trabalhadores desse país quando eles mais precisam. E nós precisamos ser ouvidos. E agora, como a gente fala nos conjuntos federais, e vem aí a reforma administrativa, nós precisamos ter coerência entre nós e precisamos nos juntar, sim. Porque a PEC 32 ela pode estar engavetada, mas essa portaria não foi negociada conosco. E ela, sim, ela afronta os direitos dos servidores. Precisamos estar unidos, precisamos estar fortes, porque vem inteligência artificial, vem terceirização. A Esther foi para o MGI fazer tudo o que a direita não conseguiu fazer conosco no governo Bolsonaro. E bem lembrando essa mesa de conjunto de federais, nós, Seguro Social, fomos a única categoria que fez greve, sim, no governo Bolsonaro. Nós somos a única categoria. Então, nos respeitem como categoria e o recado está dado. Que o governo venha e chame essa categoria. Porque nós não vamos sair dessa greve da forma que estamos. Nós queremos, sim, a carreira do Seguro Social como finalística, sim. Nós queremos um nível superior, sim, para entrar no INSS, porque achamos que o nosso serviço é essencial para o Brasil e para todos os brasileiros. E agradecemos aqui a fala e os conjuntos dos federais, e não a reforma administrativa. E é greve, sim, e é greve até a vitória, Seguro Social.
Bom, pessoal, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Fabiano dos Santos, sou dirigente da CSP Com Luta, Central Sindical e Popular, e eu quero começar saudando aqui os colegas, né, nesse processo de greve, né, de enfrentamento e de resistência, uma luta necessária, né, e que mostra, inclusive, né, caminhos aí para o conjunto do funcionalismo, que precisa continuar discutindo o fortalecimento dos serviços públicos e o enfrentamento da política do arcabouço fiscal, né, e do desmonte dos serviços públicos que essa política, né, do arcabouço traz. Essa atividade de hoje aqui tem uma importância muito grande ao discutir a questão da portaria 5127 do MGI, que é uma forma de reforma administrativa e que vem de uma forma imposta num momento paralelo às mesas de negociação estabelecidas pelo próprio governo, né, e que não se propõe a fazer a discussão de instrumentos como esse antes, né, de avançar, antes de editar essa norma, mostrando, né, o quanto que a mobilização é necessária para impor um funcionamento a essas mesas que dê conta das pautas dos trabalhadores e trabalhadoras e que dê conta do fortalecimento do serviço público, que se deixar apenas pelos interesses que pautam o governo, nós não vamos conseguir. Nós fizemos hoje aqui uma discussão sobre a questão da PEC 65, e a gente vê o quanto o rentismo hoje pauta o governo, o Congresso Nacional, e é somente a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras que pode fazer um enfrentamento a isso. Então, é com o processo de mobilização que o INSS ainda leva à frente, mas que também fizeram os docentes, os técnicos administrativos das universidades federais ao longo desse ano, que a gente tem condições de produzir esses avanços e enfrentar medidas autoritárias e que atacam os serviços públicos e implementam a pauta do rentismo, como é o caso dessa portaria 5127 do MGI. Então, nós precisamos fortalecer essa luta, essa atividade de hoje aqui faz parte disso, mas, principalmente, nós precisamos fazer um ato público em frente ao Bloco C do MGI, que é o nosso próximo momento nessa mobilização de hoje. Então, vamos sair daqui, né, em marcha, vamos lá para o Bloco C do MGI, vamos fazer uma mobilização que cobre efetivas negociações, que cobre respeito aos servidores e servidoras, que cobre uma política de fortalecimento do serviço público e para que a gente possa, de fato, implementar uma sociedade que a classe trabalhadora precisa aqui nesse país, que não é a sociedade pautada pelo rentismo, que hoje é o que se estabelece aqui nesses espaços. Então, vamos à luta, vamos à mobilização e vamos avançar na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade socialista. Patrícia, o último inscrito aqui, o Paulo José, também da FENAJUF, está compondo a mesa, vou chamá-lo e depois eu já devolvo a palavra para a nossa querida e competente secretária Patrícia. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo José, eu sou ex-coordenador geral do Sindicato Citraengla de Minas Gerais e atualmente estou na coordenação financeira e administrativa da Federação da FENAJUF. Gostaria de saudar todos os meus companheiros do Citraeng que estão aqui presentes, parabenizá-los aí pela luta. Esperamos contar com vocês aí em todas as manifestações que se fizerem. Eu gostaria de lembrar o seguinte: quando entrei no serviço público, ainda era administração do DASP, há muitos anos atrás. Minha esposa foi servidora do INSS, até que faleceu. E naquela época, quando se fazia greve no INSS, parava-se todos os postos, fechava-se tudo e não tinha nenhum atendimento. Hoje eu vejo lá em Minas Gerais que alguns postos estão funcionando. Isso é ruim, porque aí a força diminui. Então é necessário que a gente convença
o pessoal de que só através de movimento, só através das greves, é que nós vamos ter vitória. Só isso. Né? Agora, gostaria de lembrar também que tivemos aqui nesse mesmo auditório e também com a frente, nós derrotamos várias coisas que o governo estava querendo passar. Eu vou ser rápido, muito breve, porque sindicalista, formado em Direito e já fui professor, se deixar falo o dia inteiro, mais uns 3 ou 4 dias. Mas acontece o seguinte, nós derrotamos aqui, ó, nesse plenário, um movimento, aquela reforma da Previdência do Temer, quando ele inventou aquela invasão lá no Rio de Janeiro, né, que aquilo ali não foi nada mais do que uma invasão lá na favela para ter condições de parar com a reforma. Mas derrotamos também, parcialmente, porque ela ainda está aí, não está morta, que é a PEC 32. Precisamos também estar atentos a isso. Então, gente, eu parabenizo vocês, guerreiros que estão aqui, e nós temos que continuar na luta, lutando sempre, e fazer com que os nossos colegas também entrem nessa luta, né? Porque senão o movimento fica esvaziado e o governo ele observa. E aí o que ele faz? Ele vai empurrando com a barriga, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e sejamos felizes. Patrícia, chegou mais uma inscrição aqui da Luciana, da Asfoc SN. Por favor, Luciana. Boa tarde, companheiros, companheiras. Valorizar aqui a iniciativa da Frente Mista Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Sou Luciana Lindenmayer, sou diretora da Asfoc, Sindicato Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz. É importante a gente valorizar essa iniciativa, saudar também os companheiros, Rio, Manaus, Brasília, presentes aqui com a gente. É importante essa iniciativa porque a gente precisa concentrar, né, e tirar essa unidade desses esforços contra todas as medidas que vêm atacando o serviço público, né? Então, a gente precisa lutar por concursos públicos, principalmente para servidores de nível intermediário, né? A gente precisa valorizar que uma sociedade mais justa e mais igualitária precisa de serviços públicos valorizados e fortalecidos, né? Então, a gente precisa que o PL, principalmente com as negociações que a gente travou aí durante vários meses, cheguem no Congresso Nacional, sejam votados para que isso se concretize e chegue efetivamente para os servidores e servidoras, né? Importante também fazer uma saudação a todos os professores e professoras, lembrando que foi Antonieta de Barros, a primeira deputada negra que instituiu o 15 de outubro como Dia do Professor e da Professora. Então, valorizar esses profissionais tão essenciais da nossa sociedade e que a gente consiga seguir nessa luta, né, e ampliar essa luta para que a gente consiga o retorno da mesa central de negociação. Temos várias pautas ainda que precisam ser retomadas. A gente sabe que tem muitas questões que a gente precisa avançar, as questões de diversidade, pensar nas pessoas com deficiência, o decreto que valoriza os servidores com deficiência e servidores negros, né? Então, que a gente também consiga ampliar essas pautas, condições de trabalho, melhoria das condições de trabalho e assédio moral, assédio sexual, que a gente sabe que está gritante nas nossas instituições. Então, a gente precisa esse retorno da mesa. Então, agradecer a participação de todo mundo, valorizar e estamos juntos, seremos mais fortes nessa luta, atuante na luta sempre. Obrigada. Pessoal, como a nossa previsão aqui é encerrar às 16 e faltam 14 minutos, eu consulto essa plenária se tem alguma entidade que ainda não fez uso da palavra que gostaria de manifestar, por gentileza, nesse momento. Alguém? Pode vir aqui. Mais alguma entidade? Podemos fazer aqui, podem organizar aqui, se tiver mais alguém. Qual que é a entidade, companheiro?
Sindicato Nacional ACBGE, do IBGE. Como é que é seu nome, companheiro? Paulo Lindsay. Bom, todos nós estamos aqui desde de manhã, né, imbuído nessa resistência, né, contra todo esse projeto neoliberal. E eu fico muito triste por saber que está acontecendo um seminário para discutir o decreto 200, que é da ditadura. Isso é muito grave. Um governo que nós ajudamos a eleger está se conectando com o projeto neoliberal da ditadura e preparando as armas para que ano que vem, na própria fala da Esther Dweck, que ela fala que vai analisar o decreto 200, ver os pontos positivos e negativos, e ano que vem vai preparar um projeto de lei para fazer uma reforma administrativa infraconstitucional. E o decreto 200, eu tenho escrito muitos artigos alertando as pessoas. Nós estamos diante de um projeto histórico que nasceu na ditadura e que a maior parte do arcabouço legal nunca foi revogado. Nós estamos falando aqui do decreto 200, da lei do PCC, que é a lei do Plano de Carreiras e Cargo, do projeto da lei 6185, de 74, do governo militar. E essa é toda uma base de um arcabouço legal, e o arcabouço que está levando à destruição dos serviços públicos. Como eu falei aqui na parte da manhã, o IBGE também está sendo atacado. Eu falei da autoridade financeira, que era do Banco Central, e nós estamos falando da autoridade estatística e cartográfica, que chama-se IBGE. E lá foi criado, já tem estatuto e tudo, e está na internet, que vocês podem ver, tem página e tudo, o IBGE+. E o IBGE+, poderá fazer concurso público pela CLT e convocar trabalhadores pela Lei 8745, que é a lei temporária. E isso é uma coisa grave que nós temos que ficar atento, porque o procurador do IBGE falou que era uma coisa boa para o IBGE e que poderia se estender para outras categorias. Por que que isso é grave? Porque nós estamos falando aqui do arcabouço fiscal, porque com a criação de uma fundação de direito público-privado, o IBGE+, poderá ser financiado com dinheiros públicos e privados. E você sai do arcabouço fiscal, que é a limitação orçamentária. E também avança para a questão da reforma administrativa. Por quê? Porque pode fazer concurso público pela CLT. Nós voltaremos àquele cenário da década de 70 do governo militar, quando ele separou na Lei 6185 os servidores inerentes ao Estado e o resto. Nós seremos o resto. Preste atenção, não existe salvação individual. Ou nós, trabalhadores, as entidades, os órgãos públicos, se juntamos para lutar contra esse projeto neoliberal, ou nós vamos amargar uma grande derrota, cada um no seu quadrado. E a última coisa que eu queria deixar aqui, nós temos que entender o seguinte: nós, trabalhadores, fomos divididos em alguns quadrados. Nós somos servidores estáveis, excepcionais, que não tem concurso, antes 5 de outubro, 5 anos antes da Constituição. Nós somos servidores que não têm estabilidade, 5 de outubro até o primeiro concurso, e nós somos servidores de provimento efetivo concursados. Não estamos no mesmo quadrado. E quando a gente fala de gestão previdenciária, também não estamos no mesmo quadrado. Nós somos servidores com paridade e integralidade, servidores que aposentam com a 80 maiores remunerações e os servidores do FUNPRESP. Nós estamos totalmente divididos, por isso é fácil nos governar. Ou nós juntamos a nossa força, ou nós vamos amargar uma derrota. E a última coisa que eu queria destacar aqui: não adianta só a pensado da PEC 5506. Sabe por quê? Porque na reforma da Previdência de Bolsonaro, ele colocou vários elementos que vai nos afundar. Um deles é a questão do problema atuarial do Fundo Próprio de Previdência. Porque, não sei se vocês sabem, hoje nós somos 576 mil servidores, 103 mil servidores públicos federais já são do FUNPRESP, Previdência Complementar. Quem é que vai pagar a aposentadoria de quem está aposentado e quem vai aposentar, se nós estamos divididos, cada um num quadrado diferente? Estamos juntos, companheiros, e até a luta continua, e vamos para o MG daqui a pouco. Patrícia, devolver a palavra aqui para
para a Patrícia, para organizar a sequência aqui da nossa mobilização. Senhores, mais alguma entidade que não falou, por gentileza? Já temos alguns minutinhos, a gente agradece a compreensão das demais. Eu sei que tem algumas entidades que estão em número maior, mas a gente decidiu que seria um por entidade, até para a gente ter um horário para terminar aqui às 16 horas. Ninguém, né? Eu gostaria de pedir, vocês receberam um cartazinho, a gente pode fazer uma foto de fechando o evento, antes da marcha de vocês. E a gente pode fazer uma foto para lá e a gente pode também se reunir todo mundo aqui na frente, para lá. Lá está mais vazio, acho que talvez todo mundo para cá e aí a gente tira uma foto coletiva. Vocês querem vir até o plenário, todo mundo, e a gente tira uma foto e fecha o evento. Muito obrigada pela presença de todos, desejamos sucesso, convidamos as entidades que ainda não participam da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, que participem, colaborem, a nossa luta é única. Obrigada.